Vamos lá para mais uma, para a quinta questão. A figura acima mostra as 3 fases de alimentação de um motor de indução trifásico, com ligação de suas bobinas em triângulo. Então vamos olhar aqui a imagem. Aqui a gente tem o circuito não, aqui tem o estator, vamos dizer assim, ou a carcaça, desculpe, está até identificada, a carcaça, aqui ó, com um pedestal, joia. E a gente também tem a parte elétrica. Então a gente tem aqui ó, o circuito elétrico, perfeitamente identificado. Aqui a gente tem um condutor de aterramento, que liga a carcaça à terra. Aqui, ó. Aqui só botar o A, o B e o C. Então, identificamos a parte elétrica, o circuito do estator. O rotor não está mostrado, mas está girando aqui em algum lugar. A carcaça está aqui exibida e tem um condutor que liga a carcaça ao planeta Terra. Triângulo, sendo que cada fase está submetida a tensão de fase igual a 220. Então, vou colocar aqui o 220. Cada fase está submetida a 220. A gente sabe que linha e fase no delta é a mesma coisa, então posso colocar 220 volts aqui. A gente sabe que A até B tem 220, de B até C também tem 220 e de C até A também tem 220. Deixa aqui somente uma para facilitar a nossa ilustração. O motor possui carcaça metálica. Sim, não é de plástico, não é de borracha, não é de suco de não é de goiabada. A gente sabe que a carcaça é metálica, né? Inclusive porque tem que ser material ferromagnético para poder o fluxo magnético ficar lá confinado. Aterrada apropriadamente. Joia, então significa dizer que a carcaça está ligada a um aterramento feito de forma adequada, com estudo da resistência do solo e assim vai. Considerando a situação na qual o motor esteja funcionando, quando repentinamente o isolamento de uma das fases é rompido e passa a energizar a carcaça do motor, deixa eu simular isso aqui. Olha, foi rompido. Foi rompido e passou a energizar o motor. Foi rompido, aconteceu isso aqui, aconteceu um acidente, ó, e tocou na carcaça. Aqui eu vou botar de outra cor. Pronto, aconteceu esse acidente. Houve um rompimento de uma fase e tocou na carcaça do motor. Cadê? O isolamento de uma das fases é rompido e passa a energizar a carcaça do motor. Mesmo diante dessa situação, o motor continua ligado, apesar da perda aparente de rendimento para o atendimento da carga em seu eixo. Sim, vai ter campo magnético girante, ele não vai ser com magnitude constante, vai ser pulsante, mas a máquina vai continuar funcionando de forma inapropriada, mas vai continuar. Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Ao tocar na carcaça energizada do motor, o indivíduo será submetido a uma corrente cuja intensidade é tão elevada que pode levá-lo ao óbito. Isso é possível, né? É possível, mas ele está dizendo que é. Ele está dizendo que será submetido. Ele está afirmando. Já está estranha essa afirmação porque a gente não sabe a situação, não sabe como o indivíduo está vestido e assim vai. Que poderá levar, se bem que ele falou que poderá, não falou que vai. Mas joia. Esse fato é justificado porque o indivíduo está sujeito a uma tensão igual a 220 volts em relação à Terra. Aqui você deve ficar atento numa coisa. Existe a tensão de 220 da fase A para a fase B, da fase B para a fase C, da fase C para a fase A. Em relação à Terra, a gente desconhece a tensão. Você precisaria medir a tensão para saber se a tensão da fase A em relação, vou botar assim, ó, da fase A em relação ao planeta Terra, essa tensão aqui, opa, tá na tela, tá. A para a Terra, a gente desconhece o valor. O 220 é de entre fases, entre linhas, mas não, e também entre fases nesse caso, mas não em relação ao planeta Terra. Então, se uma pessoa vem aqui e toca, opa, essa pessoa está muito feia. Agora essa pessoa está bonita. Se essa pessoa vem aqui e toca na carcaça, ela toca, por exemplo, na linha A.
Mas a tensão de 220 é entre A e B, não entre A e o planeta Terra. São duas coisas diferentes. Então, você não sabe a tensão a qual esse indivíduo está submetido. Então, você não pode afirmar que é 220 porque você não sabe. Então, isso aqui está errado. E o motivo pelo qual está errado é a afirmação de que a tensão é 220. Você não faz ideia do nível dessa tensão. A tensão é sempre, ou DDP, né? Diferença de potencial de um ponto para outro. De A até B 220, de B até C 220, de C até A 220, de A até a Terra, não sei. De A até a carcaça, antes do defeito, não sei. De A até qualquer outro ponto do universo, eu não sei, tenho que medir. É esse o porém. Então isso está errado. Na situação de energização e falha de isolamento, a carcaça fica submetida em relação à Terra a um potencial diferente daquele que a carcaça teria se não fosse aterrada. Da situação de energização e falha de isolamento, e falha do isolamento, que é o cenário no qual a gente descreveu o problema, a carcaça aterrada fica submetida em relação à Terra a um potencial diferente daquele que a carcaça teria se não fosse aterrada. Sim, não é? Olha só, falha de isolamento. Ela está submetida a um potencial, nesse caso, da própria Terra. A carcaça está num aterramento adequado, como ele disse que está, submetida à tensão do planeta Terra. Se a carcaça não tivesse aterrada, estaria numa tensão diferente. Então está correto. Aliás, a intenção de você fazer o aterramento é o quê? Garantir que um certo ponto de um circuito, de um sistema, de um equipamento esteja na tensão do planeta Terra. Por que motivo? Porque a gente está no planeta Terra e a gente está confortável e seguro eletricamente. Então, se o equipamento tem um certo ponto com o mesmo potencial da Terra, ele é seguro para mim. Se você não aterrar a carcaça, ao colocar aqui 220 volts, seria equivalente a dizer que neste caso, sem o aterramento, esse cidadão que eu acabei de desenhar aqui estaria submetido à tensão deste ponto até o planeta Terra, que não é 220, porque a gente não sabe, como a gente falou antes, mas certamente não é uma tensão segura. Então, isso aqui que ele falou está correto. A diferença de potencial quando existe a falha e a carcaça está aterrada é diferente de quando ela está aterrada. Isso é verdadeiro. Se não fosse diferente, a gente não aterraria, né? Vamos para mais uma aqui, ó. Nisquier. Nisquier é um livro, inclusive, que eu tenho uma versão relativamente antiga, mas é um livro interessante também. Ele é até mais didático do que os livros de Mamed, mas Mamed, como eu dou sempre ênfase, é o livro preferido das bancas de concurso. A figura acima mostra um circuito de força típico para alimentação de um motor de indução trifásico. Vamos ver esse circuito? Ele tem aquilo que a gente discutiu antes. Alguém fez um comentário aqui, nos comentários. O que é que a gente tem? Fusível. Vou colocar aqui, ó. Fusível. Bora escrever, né? De preguiça, professor. Fusível. Aqui eu quero fazer uma pequena intervenção antes de dar continuidade, porque na hora da live eu acabei não me tocando disso. Essa simbologia aqui é uma simbologia de disjuntor. A simbologia de fusível é essa aqui, ó. Opa, posso fazer melhor, sou capaz. Aqui, opa, aqui, agora sim foi. Isso aqui é a simbologia de fusível. Ainda assim, a aula vai continuar com esse nome aqui, porque o fusível ficaria exatamente nessa posição e a justificativa disso aqui, mesmo que fosse um fusível, estaria errada e você vai ver daqui a pouco a discussão. Mas já está errado por si só a discussão que vai fazer posteriormente, porque isso aqui não é um fusível, isso aqui é um disjuntor. A simbologia mostra isso. A gente tem aqui contator, ou contatos principais do contator, né? Contatos de força ou de potência do contator. E a gente tem aqui um relé térmico. Relé
térmico ou relé de sobrecarga. Vale lembrar que o relé de sobrecarga ou relé térmico, ele não abre o circuito. Ele só aciona o seu contato e lá no circuito de comando, ele tem o circuito de comando faz com que as bobinas do contator, a bobina do contator seja desenergizada e os contatos de potência abram. Então o relé térmico atua de tal forma que ele abre os contatos de potência do contator. Mas isso é aula de comandos. A gente tem aqui no canal, não, a gente não tem aqui nesse canal, né? Eu tenho no Elétrica em Vídeos, curso de comandos elétricos, e tenho aqui também outras questões de outras bancas relacionadas a esse tópico também. Isso aqui é coisa já mais clássica, isso aqui sempre cai, né? A figura acima mostra o circuito de força, típico para alimentação de motor de indução, já analisamos. Aqui tem, obviamente, tem o próprio motor. Com relação à simbologia utilizada para representar os elementos desse circuito e a finalidade de cada um desses elementos, julgue os itens subsequentes. O elemento 1 é um fusível diazed, cujo anel de proteção é fixo em sua base. Vamos por partes. A primeira é porque ele afirmou que é diazed quando aquela simbologia não trata especificamente de diazed. E a segunda é que ele fala que o anel de proteção é fixo em sua base. Eu coloquei aqui uma imagem para você dar uma olhada. Coloquei não, na verdade eu peguei aqui, fiquei de ver ao vivo. Bora ver se a gente vê ao vivo. Peguei isso aqui, será que pegou tudo? Ctrl C. Opa, deixa eu ver se... agora Ctrl C. E deixa eu pegar isso aqui e abrir para você dar uma olhada. Espera aí que eu te mostro, viu? Não fuja daí não. Deixa eu abrir a página. Deixa eu pegar a outra que está mais interessante. Eu sei que você não está vendo nada, mas eu vou voltar, não se preocupe não. Aqui. 4. Espera aí que eu vou voltar. Pronto. Agora sim. Aqui eu tenho... Opa, cadê o diazed? Tá aqui. Aqui eu tenho o tipo diazed. E aqui você vê as diversas partes que ele tem. Aqui os dois contatos que você usa para poder fazer a ligação dos condutores. Aqui tem o encapsulamento dele. Aqui em cima é que você consegue notar por esse vidrinho que se ele atuou ou não, porque ele vai identificar para você isso. E aqui você tem um anel. Professor, não está claro o anel. Fica mais claro aqui, assim, ó. Essa é a base. Esse é o anel que ele se referiu, que é o anel que você percebe que é solto. Aqui tem um fusível em si. E aqui as outras partes dele. Não vou dar destaque a tudo porque não tem sentido. Mas eu quero que você veja que ele tem um anel que rosqueia com essa parte aqui e esse anel é solto. Então, note bem. Opa, deixa eu voltar. Note que ele faz o comentário da seguinte forma. Ó. Cadê? Cujo anel de proteção é fixo em sua base. A gente viu que o anel de proteção é rosqueado. Então, não é verdadeiro. Isso aqui está errado. O circuito de força do motor referido acima é energizado por meio do elemento 2. Energizado pelo elemento 2. De fato, é o contato de potência do contator que energiza esse motor. Quando este é adequadamente energizado a partir de comando no circuito de controle. Circuito de controle é outra forma que se fala circuito de comando. Então, isso aqui é correto. O contator é o elemento responsável por energizar e desenergizar o motor. Os fusíveis só atuam para desenergizar no caso de um curto-circuito, no caso de uma falta. Mas o ligar e desligar da forma adequada, inclusive para proteger quando o relé térmico atuar, é feito pelo contato de potência do contator. Então, isso é correto. Considerando que ocorra um curto-circuito em somente uma das fases do circuito de força do motor mencionado, nessa situação, o elemento 3, que é o relé térmico ou relé de sobrecarga, deve atuar como dispositivo de proteção e ser capaz de desligar somente uma fase, somente a fase submetida ao defeito. Vamos lá. Em primeiro lugar, se você tem um curto numa fase, você não, no equipamento trifásico, você não desliga apenas uma fase, você desliga o equipamento inteiro. O equipamento é trifásico, ele é feito para funcionar com alimentação nas 3 linhas. Então, ele deve ser desligado inteiramente. Como se não bastasse, identificado
qualquer tipo de sobrecorrente pelo relé térmico, o contato auxiliar vai atuar de tal forma que o contator vai desligar, obviamente, os 3 contatos de comando. Então, está errado de muitas formas isso aqui. Isso aqui não pode, sob nenhuma hipótese, desligar somente a fase submetida ao defeito. A ideia de você ter uma boa proteção de um equipamento trifásico é você desligar as três alimentações dele para que ele pare de funcionar, porque ele é feito para funcionar adequadamente com alimentação trifásica. Então, isso aqui está errado.